Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Número 1. O gráfico abaixo apresenta as temperaturas de Belo Horizonte durante um ano. Analise-o e responda ao que se pede. As colunas azuis do gráfico indicam as temperaturas. Quanto maior a coluna, maior a temperatura. Quanto menor a coluna, menor a temperatura. A maior temperatura ocorreu em que mês? A maior temperatura corresponde à maior coluna, que é essa que está apontada aí com a seta. E essa coluna é referente ao mês de janeiro. Se a gente olhar direitinho para a barra, nós vamos ver que é uma temperatura de um pouco mais de 35 graus, talvez 36 ou 37. Em quais meses ocorreram as menores temperaturas? Agora nós temos que olhar para as menores colunas. A menor de todas é essa que está apontada com a seta, corresponde ao mês de julho, uma temperatura de aproximadamente 12 graus. E a segunda menor coluna é essa que eu também apontei com uma seta agora. Ela é referente ao mês de junho. Parece aí uma temperatura aproximada de 14 graus. Portanto, as menores temperaturas ocorreram nessa ordem em julho e em junho. A menor mesmo foi em julho e a segunda menor foi em junho. De abril para maio a temperatura caiu ou subiu? Quanto aproximadamente? Veja que em abril a temperatura aproximada foi de 27 ou 28 graus. Já em maio, a temperatura aproximada foi em torno de 17 ou 18 graus. Veja aí, de 28 para 18 a gente tem uma diferença de 10 graus. De 27 para 17 também temos uma diferença de 10 graus. E a temperatura em abril foi maior do que a temperatura em maio. Então a gente pode dizer que a temperatura caiu aproximadamente 10 graus. Número 2. O gráfico representa as temperaturas durante o mês de janeiro na cidade em que Carlinha mora. Analise-o e responda ao que se pede. Observe aí no eixo horizontal, nessa direção aqui, nós vemos os dias 10, 11, 12, 13 e 14. E aqui na vertical, nós temos medidas de temperatura. Para cada dia foi registrada uma temperatura mínima e uma temperatura máxima. As temperaturas mínimas são as colunas menores, que estão na cor azul. As temperaturas máximas são as colunas maiores, que estão na cor laranja. Pergunta: Carlinha nadou no rio em um dia em que as temperaturas estavam entre 23 graus e 30 graus. Qual foi o dia em que ela nadou? Dá uma olhada para as colunas que essa seta está apontando. A coluna azul da temperatura mínima mostra 23 graus. A coluna laranja da temperatura máxima mostra 30 graus. Então foi nesse dia que ela nadou. E esse é o dia 13. Qual dia apresentou a temperatura mais baixa? Veja aí a seta apontando para a menor coluna azul. Ela marca 20 graus. E essa temperatura ocorreu no dia 10. Qual dia apresentou a temperatura mais alta? Olha, houve 2 dias em que a temperatura foi de 30 graus. E essa é a maior temperatura que a gente consegue ver aí no gráfico. Então a resposta é essa, dias 10 e 13. Número 3. A tabela abaixo mostra as temperaturas de uma cidade mineira durante as horas do dia. Faça um gráfico que represente as temperaturas dessa cidade em cada horário citado na tabela. Utilize a malha quadriculada. Não se esqueça de colocar o título no seu gráfico. Olha, a tabela mostra a temperatura às 0 hora, de 12 graus, 3 horas, 10 graus, às 6 horas, 14 graus, às 9 horas, 22 graus e às 12 horas, 27 graus. Eu vou fazer um gráfico de colunas, tá bom? Ali na malha quadriculada eu vou fazer o seguinte. Na vertical ficarão os registros das temperaturas. Na horizontal, os horários. Eu já vou escrever o título do gráfico para não correr o risco de esquecer e eu vou repetir o título da tabela.
é a mesma coisa, temperatura na cidade. Agora aí na horizontal eu vou colocar os horários bem espaçados. E em cima de cada horário haverá uma coluna com a temperatura correspondente. Vai ser a mesma temperatura que aparece na tabela. Agora presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu contei quantos quadrinhos há na direção vertical na malha quadriculada que está lá na apostila do PET. Eu até queria muito que houvesse 27 quadrinhos, porque aí cada quadrinho ia representar 1 grau e todas as temperaturas iam caber na malha. Mas só tinha 22 quadrinhos na vertical. Aí eu pensei o seguinte, em vez de fazer cada quadrinho valer 1 grau, eu vou fazer cada quadrinho na vertical valendo 2 graus. Assim eu não vou precisar utilizar toda a malha quadriculada, mas todas as colunas vão caber. Então eu já vou até começar a preencher as colunas. Como a gente tem espaço, dá para fazer umas colunas mais larguinhas aí na horizontal. O primeiro registro é de 12 graus, temperatura que ocorreu a 0 hora. Para isso eu vou colorir na vertical 6 fileiras de quadrinhos. Pode conferir, 6 fileiras preenchidas, temperatura de 12 graus. Próximo registro, temperatura de 10 graus às 3 horas. Para essa temperatura nós vamos colorir 5 fileiras de quadrinhos na vertical. Pode conferir, 5 fileiras na vertical, temperatura de 10 graus. Próximo registro, temperatura de 14 graus às 6 horas. Vamos colorir 7 fileiras de quadrinhos na vertical. Pode conferir, 7 fileiras na vertical, temperatura de 14 graus. Próximo registro, temperatura de 22 graus às 9 horas. Nós vamos colorir 11 fileiras de quadrinhos na vertical. Pode conferir, 11 fileiras coloridas, temperatura de 22 graus. E o último registro vai ser da temperatura de 27 graus, que ocorreu às 12 horas. Nós vamos precisar preencher 13 fileiras de quadrinhos, mais meia fileira na vertical. As 13 fileiras já vão representar aí 26 graus. E como cada fileira preenchida representa 2 graus, a metade de uma fileira representa 1 grau. Então vamos ter 26 graus mais 1 grau, 27 graus. Pode conferir aí, estão coloridas 13 fileiras mais meia fileira de quadrinhos. Temperatura de 27 graus. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!